Imagine um tempo antes do tempo, um espaço antes do espaço, onde apenas uma presença existia. Deus, o Criador de tudo. Vamos explorar a fascinante questão de onde surgiu Deus e viajar através das eras para entender o começo de tudo. Desde os filósofos antigos até os cientistas modernos, todos tentaram compreender o início do universo e a existência de um Criador eterno. Junte-se a nós enquanto mergulhamos em mistérios que desafiam a racionalidade e ampliam nossa percepção da realidade. Vamos descobrir como a interconexão de tempo, espaço e matéria revela a mão de um Criador que transcende tudo o que conhecemos. Qual é o maior mistério do universo? Alguma vez você já refletiu sobre a origem de Deus? Se ele foi criado, onde tudo começou? Hoje vamos além dos limites da ciência e da fé, mergulhando em uma questão que fascina a humanidade há milênios. Em tempos antigos, antes que formas existissem ou a luz se manifestasse, havia uma presença, Deus, vagando sobre vastidões cobertas por profunda escuridão. Sobre as águas primordiais, ele proclamou com uma voz que ecoa através dos tempos: faça-se a luz. E assim, a luz emergiu, separada das sombras, revelando o imenso poder de Deus. No entanto, persiste uma questão teológica essencial. Qual é a origem de Deus? Antes de céus e terra tomarem forma, na ausência de tudo, Deus já existia, soberano e solitário em sua majestade infinita. Ele convocou a luz das sombras, impôs ordem ao caos e do turbilhão criou harmonia. Mas a pergunta persiste: de onde surgiu Deus? Alguns acreditam que Deus moldou a Terra há 6.000 anos, em um ciclo de 6 dias. No entanto, adotando uma postura filosófica mais profunda, nos perguntamos: qual é a origem de Deus? Além disso, como podemos compreender a atuação de uma entidade espiritual em um cosmos material? Se aceitamos que Deus criou o universo, surge a questão: quem criou Deus? E assim começa uma sequência interminável de perguntas. Quem concebeu Deus e quem criou o Criador de Deus? A busca por respostas se estende ao infinito, desafiando nossa racionalidade e nos instigando a explorar o desconhecido. Indo mais a fundo, quem foi o Criador de Deus? Esta questão nos leva à ideia de um Deus criado, o que por si só é fascinante. Essa reflexão destaca um ponto crucial. A crença em Deus como originador é essencial para nossa compreensão do mundo. No entanto, a pergunta é provocativa, pois sugere uma explicação mais lógica: a impossibilidade do surgimento espontâneo do nada. Se concordamos que nada pode surgir do vazio absoluto, chegamos a uma conclusão impactante: algo deve ser eterno e sempre presente. Afinal, se rejeitamos a ideia de que algo pode surgir do nada, e aqui estamos nós, seres pensantes, algo ou alguém sempre existiu. A ideia de uma existência eterna é fundamental para decifrar o mistério da criação. Nosso conhecimento do mundo físico muitas vezes nos faz questionar a possibilidade de uma existência eterna, especialmente desde a década de 1930, após a ampla aceitação da teoria do Big Bang. Esse modelo transformou radicalmente nossa percepção do universo, sugerindo que o cosmos que conhecemos é apenas uma fase temporária em uma sequência interminável de eventos cósmicos. Ao considerar as evidências, observamos que o universo está em constante transformação, com sua energia sendo progressivamente consumida. A segunda lei da termodinâmica, bem estabelecida, propõe que a energia se degrada com o tempo. As estrelas vão perdendo sua força e a expansão do universo continua acelerando, estendendo-se além do que podemos compreender. Isso nos leva à conclusão de que o mundo físico, tal como o conhecemos, não pode ser considerado eterno. Agora surge a pergunta crítica: aquilo que existe eternamente deve ser fundamentalmente distinto do que observamos hoje. A causa original, a essência de tudo, deve transcender nosso entendimento atual. Isso nos desafia a investigar a verdade desse enigma que supera nosso universo material.
Admitir a eternidade de algo pode ser desafiador. No entanto, ofereço uma visão alternativa. Consideremos que tudo o que percebemos como realidade contingente, ou seja, coisas que poderiam não existir, são meramente manifestações efêmeras. Mesmo os objetos mais sólidos, como uma cadeira à sua frente, foram em algum momento apenas possibilidades pendentes entre ser e não ser, são transitórios e estão destinados ao desgaste. A verdade é que tais entidades não podem justificar sua própria existência. Estão interconectadas em uma sequência de contingências interdependentes, como peças de dominó. Em algum ponto, devemos aceitar a existência de algo fundamental, algo radicalmente diferente daquilo que tentamos explicar. No que diz respeito a Deus, as tradições cristã, judaica e islâmica coincidem em que ele é eterno. Portanto, a pergunta sobre a origem de Deus, por definição, não se aplica a ele. Argumentar contra isso requer a presunção de que tudo é criado, o que nos leva de volta ao dilema inicial. Os filósofos gregos antigos também debateram sobre isso, razão pela qual o Evangelho de João começa com "No princípio era o Verbo". Essa frase nos convida a refletir sobre todas as coisas que se originam de algo eterno e transcendente, algo além de nossa capacidade de compreensão, algo que já existia antes de tudo o mais. Os gregos distinguiram entre o que é criado e o que já existe por si só. Essencialmente, esta discussão tenta determinar se há algo ou alguém que nunca começou a existir. Para os cristãos, essa entidade é Deus, e esta premissa é fundamental para a sua fé. A pergunta, quem criou Deus, pode parecer pertinente para alguns, mas proponho que é, na verdade, infundada para aqueles que acreditam. Para aqueles que creem que o universo é o criador de tudo, surge uma pergunta intrigante. Quem criou o criador do universo? Essa questão muitas vezes confunde as mentes e é discutida por diversos cientistas. Em uma ocasião, durante um diálogo com um grupo de cientistas, um físico questionou a lógica da Trindade, onde Jesus é considerado simultaneamente Deus e homem. O físico perguntou como isso poderia ser explicado. A resposta começou com uma pergunta simples: o que é a consciência? Após uma breve reflexão e a confissão de sua incerteza sobre o assunto, seguiu-se uma segunda pergunta: o que é a energia? O físico admitiu que, embora pudesse medi-la, não compreendia sua essência. A conversa continuou: você acredita na consciência? A resposta foi afirmativa. E na energia? Mais uma vez a resposta foi sim. Concluiu-se então que é possível acreditar em algo, mesmo sem compreender plenamente sua natureza, um selo de um pensador crítico. O físico, inicialmente relutante em ser rotulado, percebeu a ironia da situação, pois estava prestes a aplicar o mesmo rótulo ao interlocutor por questionar a natureza da energia, luz, gravidade e consciência. Esses mistérios podem estar todos encapsulados em Deus. A pergunta sobre quem criou Deus não é tão complicada quanto parece. Deus é descrito como um ser eterno e atemporal. Conforme Keith Ward sugere em Deus, acaso e necessidade, nada poderia ter causado uma realidade que transcende completamente o espaço e o tempo, sendo autoexistente. Isso indica que Deus está além das noções de início e fim. Qualquer coisa que comece a existir precisa de uma causa. Não pode simplesmente surgir do nada. No entanto, algo eterno e atemporal não se ajusta a essa lógica e não precisa de uma causa.